Olá, eu sou Bernardo Borges e esse é o pitch parcial do meu projeto orientado em Computação 2, cujo tema é Formalizando regras pseudobooleanas com Lean 4 e verificando no projeto Carcará. Para dar um pouco de contextualização, podemos ver aqui no livro Decision Procedures e explicar um pouquinho o que é a aritmética de bit vectors. Essa é uma teoria implementada no solucionador CVC5 e em vários outros, usada para modelar sistemas computacionais pela álgebra dos seus vetores de bits, que é como o baixo nível opera para todos os tipos de dados a nível de CPU. Essa aritmética ela pode ser realizada a operação de bit blasting, para que operações entre bit vectors sejam encodificadas com variáveis booleanas proposicionais e sejam aplicadas a um solucionador SAT, por exemplo. Aqui no nosso trabalho, a gente está trabalhando com o pseudo-booleano, que foi tema da minha POC 1, onde podemos usar o raciocínio de cutting planes para solucionar problemas e restrições pseudo-booleanos, onde as nossas variáveis agora são valores 0 e 1 e podemos ter coeficientes multiplicando essas variáveis, um poder um pouco maior de expressividade para essas fórmulas. No nosso projeto do Lean Cutting Planes, a gente tinha, por exemplo, esse tipo de raciocínio aritmético entre expressões. A gente podia realizar a operação de multiplicação por um escalar, adição, divisão com o teto. E agora a gente está trabalhando com o Carcará, que é o projeto da UFMG. É um verificador e elaborador para provas SMT, tais como as produzidas pelo solucionador CVC5. E nesse formato ALET, que é o formato desse certificado, a gente especifica como cada regra pode ser aplicada e uma objeção de como ela vai ser verificada no Carcará. Agora, até o momento, podemos ver aqui na nossa proposta de trabalho, a metodologia até o momento foi de encodificar essas regras de bit blasting com pseudobooleanos. Então eu vou passar por cada uma delas agora aqui no documento. Primeiro temos as regras de predicados, regras que tomam dois bit vectors de um mesmo tamanho e retornam algum valor booleano em relação a isso. Então, por exemplo, aqui temos a igualdade entre dois bit vectors, e essa igualdade ela vai ser representada com restrições pseudobooleanas, como várias restrições que afirmam que a subtração do bit i do bit vector x menos o bit i do bit vector y é igual a zero. Ou podemos também, nessa encodificação, usar apenas uma restrição, que a gente usa a notação de 2 elevado a i vezes aquele bit do x menos o do y, isso tudo tem que ser igual a zero, e se codifica com apenas uma linha de asserção pseudo-booleana que esses bit vectors de tamanho n devem ser iguais. Então, similarmente, temos expressões aqui para afirmar que um bit vector sem sinal, unsigned, é menor ou igual ao outro, que ele é maior que o outro, maior sem ser igual, aqui maior ou igual, aqui menor ou igual ao outro. E essas expressões elas muitas vezes podem ser traduzidas entre si, sendo um pouco mais syntax sugar no contexto de SMT-lib. A gente também tem as operações com sinal, aqui o signed, então maior que, maior ou igual a, aqui o bit vector xy maior ou igual a, quando essas fórmulas são conferidas no contexto pseudo-booleano. E aqui há outras regras, que são operações que você tem, primeiro o pbvar, que você consegue criar ali algumas variáveis que são pseudo-booleanas a partir de um bit vector x. Isso a gente vai ver no exemplo mais à frente, como é operado. O pbconst, que também é uma operação que cria ali uma equivalência entre um bit vector e uma lista de variáveis pseudo-booleanas a partir de um bit vector conhecido. Aí a gente tem aqui, para
efeitos de definição dessa regra, o que é PIB 0 or 1 é simplesmente que a regra vai ter um 0 ou 1 dependendo dos bits dessa constante que é definida. E aí então operações que tomam 2 bit vectors e retornam outro bit vector. Aqui a gente tem codificado o BVXOR, por exemplo, que faz o exclusivo entre os 2 bit vectors, e isso será equivalente a esse outro novo bit vector R0 até RI, se cada bit desse vetor R satisfazer essas equações aqui. Então, essas equações definem que o R só pode ser a operação XOR entre esses bits x e y. E aqui também o BVAND, a operação de conjunção binária entre os 2 bit vectors, só vai ser verdade quando você conseguir satisfazer que o iésimo bit de x menos o iésimo bit da resposta do valor R é maior que 0, o mesmo para o y, e que cada bit de R menos os bits correspondentes de x e y é maior ou igual a menos 1. Então, passando agora para um exemplo um pouco mais prático de como ficaria a regra de derivação. Primeiro aqui acima eu tenho o contexto de bit blasting, que é o que transforma asserções de bit vectors para variáveis proposicionais, uma coisa que já é existente. Então, por exemplo, temos regras como o BBVAR, que a gente consegue fazer uma equivalência entre o bit vector x e os seus bits, x0 e x1, no caso de um bit vector de 2 bits. A gente consegue obter uma regra para falar que a operação AND entre 2 bit vectors no contexto proposicional me dá essas expressões aqui em cada bit, no caso é a conjunção em cada bit, essa lista representa essa operação. E agora que queremos olhar se esse AND de x e y é igual a uma constante bit vector 1, 0, o bit vector que representa o número 2, podemos usar o bbconst, que faz essa relação entre esse bit vector e algumas variáveis proposicionais, aqui no caso bottom e top, e usando as regras de congruência, temos que, para que isso seja verdade, temos que ter essa asserção aqui, aqui no caso um i proposicional das duas asserções, e ao final temos uma expressão entre bit vectors, x e y igual a esse outro bit vector, 1, 0, é equivalente a uma coisa que não envolve bit vectors, mas sim variáveis proposicionais, aqui no caso x0 e y0 é igual a bottom e x1 e y1 é igual a top. Então isso aqui foi o bit blasting proposicional. O que nós estamos trabalhando agora é o blasting para desigualdades pseudo-booleanas. Então, aqui em cima temos o formato ALET aproximado dessa árvore de prova aqui. Então, a gente está fazendo o BVAND de x e y, e a gente quer afirmar que isso é igual a esse bit vector, 1, 0. Temos aqui o pseudo-boolean var, que me dá novas variáveis x0 e x1 a partir do bit vector x, e essas variáveis nesse contexto aqui são pseudo-booleanas, não proposicionais. Aqui no contexto de ALET a gente consegue usar a diretiva named para dar um apelido mais legível para essa expressão, mas é essencialmente tirando o bit 0 aqui do bit vector x, e aí usando o construtor pbbt para construir um bit vector a partir dessa lista de variáveis pseudo-booleanas. Então a gente faz o pbvar para o x, a gente faz o pbvar para o y, essa é a regra I2 aqui. Em seguida a gente consegue unir essas duas variáveis pseudo-booleanas pela operação AND, e a gente tem a regra para mostrar que a congruência mostra que isso é equivalente aos 2 bit vectors, blasteados aqui, x0, x1, y0, y1. Aqui do outro lado, o passo I4 é um pouco maior, que é o verdadeiro PB blasting da regra em si. Então a gente pode olhar aqui o PBBAND aqui, assim como na notação ALET. Posso voltar rapidamente. A gente tem restrições em cada um dos bits, xi menos ri maior ou igual a 0, yi menos ri maior ou igual a 0, e ri menos xi menos y maior ou igual a menos 1. Tudo isso para cada bit da resposta do
do nosso bit vector. Como a gente tem 2 bits, vão ser 2 restrições dessa para cada bit. Então a gente tem a asserção x0 e x1, operação AND com y0 e y1 é igual a esse novo bit vector r0 r1. A gente consegue usar a diretiva named aqui de novo para falar dessa operação. Se temos a conjunção disso com outras restrições aqui, no caso pseudo-booleanas. Então aqui que o x0 menos o r0 maior ou igual a zero, aqui a mesma coisa para o y, e aqui r1 menos xi, ri menos xi menos y maior ou igual a menos 1, temos aqui também codificado pela regra. A regra I5 aqui, ela elimina, ela abstrai apenas essa parte da esquerda aqui da regra I4, para podermos usar na nossa regra de congruência. Então o I5 quebra esse AND, e o I6 aqui junta com congruência. Então a gente pode ver que a operação BV-AND entre x e y vai ser igual a esse bit vector de r0 e r1, onde ele foi definido anteriormente com esses named. Aqui a gente usa o pbconstant finalmente para mostrar como que essa constante bit vector 1, 0 aqui, ele é equivalente ao pbbt 0, 1. E aí em seguida a gente tem que por congruência, a gente tem que a operação de AND xy é igual a esse bit vector quando o nosso vetor r0, r1 é igual a esse vetor 0, 1, pseudo-booleano. Essa é a regra I8. E aí a gente junta isso com a regra I9, que é agora a semântica. Posso voltar um pouco de novo? Para falar sobre o que significa a igualdade de pseudo-booleanos. De novo, a gente vai ter essa codificação, que 2 elevado a i x n menos i menos 1, que obtém um bit de x menos o bit correspondente de y, tem que ser igual a 0 para cada um dos bits isoladamente. Então, aqui fica sendo utilizada a regra BVEQ, essa regra, que mostra que para a equivalência de termos esse bit vector R0, R1 aqui, igual a esse outro 0, 1, a gente precisa também que na codificação pseudo-booleana essa expressão seja realmente igual a 0. Então, a gente tem aqui a expressão como uma desigualdade pseudo-booleana. No caso, a igualdade vai ser expandida futuramente para 2 desigualdades, complementares. E aí, enfim, usando a regra de transitividade da igualdade, a gente tem que essa afirmação de que o bit vector x e y é igual a esse bit vector 1, 0 é equivalente a essa expressão totalmente composta por variáveis pseudo-booleanas, adicionada também das outras restrições que a gente tinha usado anteriormente, E aí, no futuro, isso pode ser passado para um solucionador pseudo-booleano para decidir se é possível encontrar tais bits R, I, o X e o Y que satisfaçam toda essa igualdade. Sendo assim, agora que temos essa definição do que são as regras e o que é o formato de prova esperado, a gente pode, nos próximos passos, fazer a verificação em Rust dessas regras, que seria um projeto que integra código aqui no Carcará. A verificação dentro de Lean também, possivelmente dessas regras para a corretude delas, mostrar que esse blasting não introduziu alguma suposição a mais, por exemplo. E um adendo novo que percebemos durante a formulação é justamente essa semântica aqui da forma normalizada, que quando estamos especificando as regras de pseudo-boolean blasting, fazemos coisas, por exemplo, a operação de igual, que não é a forma normalizada. A forma normalizada prevê só o operador maior que. Então, precisamos também definir quais são as mudanças necessárias para normalizar uma expressão pseudo-booleana, entre aspas, livre, para uma expressão pseudo-booleana normalizada, que aí sim seria mais compatível com toda a semântica que estamos definindo até o momento. Espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção.